Bom dia, meus irmãos. Prazer estar na casa do Senhor nessa manhã, para nós ouvirmos a palavra, expormos, termos esse momento aqui juntos de edificação. Eu gostaria que nós estivéssemos, então, para dar continuidade ao momento de aula, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos. Estamos no capítulo 14 e hoje eu gostaria de reler o trecho da semana passada, que é dos versículos de 1 a 12, porque na semana passada nós fomos do 1 ao 4, tá? Mas do 5 ao 12 é o trecho específico da nossa meditação aqui nessa manhã, tá bom? Romanos capítulo 14, versículos de 1 a 12. Vamos lê-lo e estudar a partir do 5 até o final. Então abra e deixe aberta a sua Bíblia, nós iremos passar a esse momento de estudo. Romanos capítulo 14, do 1 ao 12. Vamos ler a palavra do Senhor, meus irmãos? Nos diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Muito bem. O versículo 8, irmãos, é o versículo que nós vamos guardar para ler aqui ao final. Então você já pode marcá-lo. E nós vamos ler agora também. Gostaria que você pudesse fazer essa leitura juntamente comigo. Versículo 8. Vamos ler? Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morreremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Finalzinho, destaque. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te bendizemos e te adoramos, porque o Senhor se faz presente aqui entre nós, a partir, a Deus, da exposição da Tua palavra, feita de maneira fiel e dependente do Teu Espírito, o Senhor fala conosco também. Pedimos que os nossos corações sejam abertos para receber a Tua palavra como uma boa semente e que ela possa frutificar nos nossos corações, de modo que isso prove que nós não só compreendemos, mas também praticamos, mas também levamos em conta aquilo que nós ouvimos. Tem misericórdia, Pai, das nossas vidas, que por tantas razões se afastam do Senhor, desanimam, como nós ouvimos aqui pela manhã, e que a Tua palavra possa também, ó Deus, nos conduzir de volta a este caminho do qual nunca vamos sair. Que o Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, repetindo algumas coisas rapidamente, como a gente costuma fazer, né? A partir do capítulo 12 de Romanos, nós entramos num trecho da carta que é extremamente prático. Paulo, então, está fazendo aqui conosco uma aula de teologia aplicada. O que adianta nós sabermos todas as coisas referentes a Deus, ao pecado e tudo mais, em relação à nossa vida
vivendo em comunhão uns com os outros e tendo esse momento onde nós vamos praticar esses ensinos. Paulo dá uma série de recomendações e eu tenho insistido bastante nisso. Todas essas recomendações se resumem no capítulo 12, versículo 3. O apóstolo Paulo nos recomenda que todas as nossas práticas sejam norteadas na Igreja de Cristo pela seguinte pressuposição: ninguém pode pensar de si mesmo além do que convém. É o que diz o versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que significa? Isso significa que você aqui é chamado a andar de acordo com os ensinos que você vem recebendo e reconhecer que você não vai estagnar dentro dos mesmos princípios a vida toda. Então, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que uma das formas que nós temos de proteger a nossa vida é quando nós confrontamos o ensino da palavra pelas tradições recebidas antigamente, por exemplo, e dizemos: mas não foi assim que eu aprendi. Todas as vezes que isso acontece, eu acredito, é sempre um dilema muito grande na nossa mente. Vou dar um exemplo para você. Da primeira à quarta série, nas nossas escolas por aí, municipais, estaduais, particulares, nós aprendemos que o Brasil foi descoberto em 1500, todo mundo sabe, né? Mas tem professores aqui entre nós, não? De história, quem sabe, né? 21 de abril de 1500, né? Estou relembrando aí com vocês. Aí quando a gente chega na quinta série, o professor de história fala... 22? Ah, tá vendo aí, ó? Tá bom. Boa, dona Rose. Muito bem. Se a senhora for me contradizer de novo, a senhora me avisa para eu não passar tanta vergonha, tá bom? Tô brincando, 22 de abril, muito bom. É recurso didático, você dá a data errada, porque daí tem umas pessoas que vão falar assim: não, é isso mesmo. Igual quando a gente fala, como diz o Salmo 24, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Alguns dizem amém, outros dizem não é Salmo 24, é Salmo... É isso, muito bom. Mas quando a gente pensa nessa forma de educação, meus irmãos, quando nós chegamos na quinta série, o professor de história fala assim: vocês aprenderam lá no ensino médio que o Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500, certo? Mentira, não foi. O que aconteceu, meus irmãos, é que o Brasil sempre esteve lá. Inclusive, se você observar recursos assim históricos, principalmente da época da França e da Suíça, você sabia que reformadores, pessoas que eram adeptas da teologia de João Calvino, foram missionários enviados por ele, chegaram no Brasil muito antes disso? Você sabia? É daí que vem, por exemplo, nós usamos na Igreja Presbiteriana do Brasil a confissão de fé de Westminster. Mas existe uma confissão de fé brasileira, você sabia? A confissão de fé da Guanabara. E todos eles são ou franceses ou suíços e estavam sob mando direto de João Calvino. Antes de 1500, já estavam aqui, entre nós. E o Brasil já estava aqui, essa porção de terra sempre esteve aqui. É que os portugueses chegaram em 1500. Mas, obviamente, outros povos já conheciam essa faixa de terra. Aí a gente confronta a informação dizendo assim: peraí, mas então eu aprendi errado. Então todo o nosso sistema educacional, meus irmãos, é construído a partir de desconstrução. Parece uma coisa contraditória, mas é assim que a gente é. A gente constrói uma casinha, aí depois a gente derruba essa casinha e constrói outra, e depois derruba essa e constrói mais uma, e assim por diante. Na palavra de Deus, nós temos que ter um cuidado muito grande para isso não acontecer. E quando nós chegamos no capítulo 14, eu acredito que a primeira parte do estudo dos versículos de 1 a 4, quase como salvaguarda a opinião de cada um, como quem diz assim: nós vamos pensar diferente em alguns assuntos, e de fato, essas diferenças vão existir, nós temos que respeitar, e cada um vai pensar aquilo que quer pensar, sem problema nenhum. Meus irmãos, eu quero poder compartilhar com você nessa manhã, de que Paulo não pensa assim. O que Paulo está dizendo é que alguns aspectos da fé, é até permitido que hajam algumas diferenças
que hajam algumas discordâncias, e aí Paulo está dando um exemplo, que é comer. E aqui eu acredito que Paulo foi agraciado com, mais uma vez, não é, com a sabedoria que vem de Deus, para ele dar esse exemplo. E semana passada eu até comentei isso com vocês. O que nós podemos comer? Dentro da Igreja de Cristo existem várias opiniões sobre o assunto. Tem gente que acha, e semana passada nós falamos isso, né? Tem gente que acha que pode ir lá na festa de Santana no dia 20 de setembro e comprar lá aquele lanche... eu falei o nome dele semana passada? O tropeiro, isso mesmo, é que alguns comem aqui todo ano e sabem. Mas a ideia é que algumas pessoas compram aquele lanche lá e comem sem problema nenhum. Outros vão pensar, não, mas não pode comer, porque não é assim que funciona. E, irmãos, esse assunto em específico, Paulo diz assim, olha aqui. Olha o que dizem os versículos, por exemplo, 3 e 4. Olha o 3 aí. Quem come, o que diz aí? Não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então, nesse sentido, existe uma condescendência de Paulo para dizer o seguinte: você está à vontade para você comer ou para você não comer, tá? Fique à vontade. Se você come, não despreza quem não come, não ache coisas que não são verdadeiras. E se você não come também, não julga quem come, tá? Então, está na sua mão. Você pode comer, pode não comer, porque isso, meus irmãos, é feito para o Senhor. Quem está comendo, dá graças a Deus. Quem não está comendo, também dá graças a Deus, é feito para o Senhor aceita, tá bom? Então, semana passada nós até discutimos isso aqui um pouco, alguns disseram que aprenderam que não podia, alguns disseram que aprenderam que podia, e a conclusão que nós chegamos sobre esse assunto é que, nesse sentido, você está tranquilo para você pensar como você quiser pensar. O problema é quando nós estendemos esse princípio, meus irmãos, para outros aspectos da fé. O problema é quando nós relativizamos a opinião sobre assuntos que não são secundários. O que você vai comer é secundário, totalmente secundário. Você manda naquilo que você vai colocar na sua mesa e vai oferecer para suas visitas. Isso aí é coisa sua, é problema seu, e isso não é aspecto fundamental da fé. Agora, tem outros aspectos que são. E Paulo muda o discurso a partir do versículo 5, tá? Apenas para contextualizar você historicamente, eu vou dizer a você que esse problema de comer, é claro que hoje nós temos, né, o contexto católico romano, brasileiro, cheio de superstição, então para nós é sempre um problema. Sempre vai ter em alguma igreja presbiteriana ou evangélica por aí, alguém que vai fazer a pergunta: pastor, nós podemos comer aquele frango da encruzilhada que está ali e tal? Alguns vão dizer, ixi, o que é isso, né? Outros vão falar, comida, então come aí, vontade, não sei o quê. Nós vamos ter problemas assim no Brasil. Agora, em outros países do mundo, não. Mas naquele tempo, meus irmãos, qual era a grande dificuldade? Hoje, quando você quer comprar carne, aonde você vai? No açougue. Agora, naquele tempo, onde que as pessoas iriam para comprar carne? Não tinha lá açougue, onde você ia lá e falava, eu quero 1 quilo de carne tal, da carne tal, quero carne de boi, quero carne de porco. Não tinha isso. O que tinha naquela época? Tinham mercadores que armavam tendas nas praças e todos eles estavam trabalhando a serviço de um deus pagão corrente naquela época. Então todos os mercadores vendiam primariamente para os templos. E aquelas carnes iam ser usadas para as festividades pagãs e idólatras a outros deuses que existiam. E como o cristão também precisa se alimentar, o dilema era esse: será que eu posso ir lá e comprar carne no mesmo lugar que as carnes são usadas para poder servir a outros sacrifícios? Tem problema isso? Era uma dificuldade que o apóstolo Paulo, aqui na primeira carta aos Coríntios, está falando. E isso tem sentido, meus irmãos, porque carta aos romanos, né? Então Roma era a capital do Império Romano daquela época. E isso significa que ali estava o centro da adoração ao imperador. O trono de César estava lá. E isso significa que, na linguagem daquele tempo, o Deus supremo sobre todos era o imperador.
Então a pergunta que os cristãos se faziam é: nós podemos comprar carne no mesmo lugar onde as pessoas compram carne para sacrificar ao imperador como Deus e como outros? E aí Paulo responde isso aqui, tá? Paulo responde isso aqui. Existem outras partes de 1 Coríntios, por exemplo, onde Paulo vai falar sobre esse assunto. Mas esse era o problema. Em Roma, com os coríntios era um pouco diferente, porque em Corinto as pessoas compravam carne literalmente dentro do templo pagão. Não tinha um lugar específico para você comprar. Você tinha que ir lá comprar. E aí é que levanta-se aquela coisa da comida sacrificada a ídolos. Os cristãos de Corinto, não de Roma, mas os de Corinto se perguntavam: como é que eu vou? E se alguém me vê entrando no templo lá e saindo com a sacolinha de carne, o que essas pessoas vão pensar de mim? Eu estou comprando coisa sacrificada a ídolo? Vai fazer mal para mim? Não vai ter problema? Paulo rebate e discute mais demoradamente essa questão lá. Aqui ele só menciona rapidamente dizendo: quem come não despreze o que não come, e quem não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu, tá? Então isso significa, irmãos, que Paulo está recomendando para nós que nós tenhamos paciência e acolhamos as pessoas sem esse tipo de discussão em vista, tá? Quando o assunto é esse. E é por isso que eu disse que Paulo recebeu sabedoria divina para escrever isso, porque, irmãos, Paulo dá o exemplo de comer. Porque tem gente que olha esse texto e fala assim: a Bíblia está falando que pode comer tudo, então beber tudo pode também. Não, senhor. A questão da bebida é diferente, é tratada de maneira diferente na Bíblia. Então nós não podemos ir além do que está escrito. Paulo disse: comer. Então esse é o assunto, comer. O princípio vale para comer, não para beber, não para ir na festa, não para fazer nada disso. Não vamos extrapolar o que está escrito. Tá certo, irmãos? Deu para entender esse primeiro ponto? Certo? Então, a partir do versículo 5, o apóstolo Paulo muda um pouco o discurso. E ele muda esse discurso justamente para não parecer que a igreja vai ser um ambiente de tolerância exagerada em todos os assuntos, e que você que é cristão, que abraçou a fé, você pode ter liberdade para pensar o que você quiser sobre qualquer assunto. Não. E olha como é que Paulo vai trabalhar isso para a palavra. Funciona ou não funciona? Irmãos, eu acho que tem um impacto espiritual nisso. E essa é a análise cultural que eu faço. Porque as igrejas que têm esse apelo cultural mais moderno, que ganham a cultura, os americanos costumam dizer assim, que quando a igreja abraça a cultura, ela perde o evangelho. Por quê? Porque você acha que as pessoas que vivem no mundo delas, por aí, estão dispostas a frequentar um trabalho semanalmente, mensalmente, quinzenalmente, que diga para elas constantemente que elas têm que se arrepender, que elas têm que se converter? Você acha que as pessoas estão dispostas a isso? Você acha isso? O que você acha sobre isso? Eu acho que não. Biblicamente falando, eu acho que não. Então, o que é esse apelo cultural? Nós não podemos esquecer que o mundo jaz aonde? No maligno. Então, são esforços, meus irmãos, para calar a voz principal da igreja. As pessoas estão dizendo assim: olha, em vez de ter pregação, por que você não tem um diálogo? É muito melhor, porque quando você está lá em cima no púlpito, você está distante. E quando você está aqui embaixo, você está falando no nível do povo. Você vai ter mais empatia. É isso que é dito hoje em dia. É por isso que tem algumas igrejas com layout mais moderno, onde não tem púlpito, tem um banquinho, em que o palestrante fica sentado no banquinho. Ai, pastor, o senhor está falando mal disso? Não, o que eu estou querendo dizer é que nós não podemos adaptar o nosso modelo de culto às expectativas culturais. Nós estamos propondo para eles uma coisa que transforma a opinião deles. E é isso que nós queremos dizer aqui, irmãos. O capítulo 12, versículo 2 fala exatamente disso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós estamos falando sobre transformação. Então, eu não vou entrar em discussão com você aqui. Nós não vamos perguntar para você o que você quer ouvir, como você gostaria. Não vamos. O que nós vamos fazer é pregar a palavra. É isso. Alguém levantou a mão? Pois não. Sim.
Sim. Claro, e foi muito bem-vinda, inclusive, a discussão, porque eu tenho certeza que quando a gente fala sobre cultura, nós não podemos esquecer que nós estamos inseridos num tempo, num espaço, e as pessoas do nosso tempo têm expectativas, têm maneiras de ser. A única questão que eu considero essencial é que aqui a gente está, por exemplo, aplicando a discussão no que diz respeito a formato. Né? Mas se a discussão fosse, por exemplo, em relação à pregação da palavra, o maior exemplo que eu tenho de princípio de pregação da palavra contextualizado é o que Paulo fez no Areópago em Atos 17. Então, o que ele fez lá? Ele simplesmente chegou em Atenas. Olha a situação. Paulo chega em Atenas, cidade grega, e ele vê altares, ele vê deuses, ele vê um monte de coisa. De repente ele vê um assim, ao Deus desconhecido. Qual que era o pressuposto por trás daquilo? Os atenienses tinham tanto medo de estarem esquecendo de algum Deus, que eles deixaram um altar genérico lá, falaram assim, se por acaso tiver um Deus que a gente não conhece, mas que quer ser adorado, está aqui, ó, ao Deus desconhecido. Paulo olhou aquilo, Paulo se revoltou, e quando ele esteve no Areópago, ele disse assim, senhores atenienses, eu estou vendo que vocês são religiosos, e esse Deus desconhecido que vocês estão tentando adorar, é esse aí que eu estou anunciando para vocês. Então, a minha proposta, e eu tenho certeza que esse mal, Marcelo, que você colocou, é o mal de igrejas tradicionais. Porque a gente está consolidado na nossa cultura, então a gente tem medo do novo, por assim dizer. Eu sei, porque eu sou criado também em igreja presbiteriana, e eu sempre fui, assim, vamos dizer assim, a palavra me foge agora, mas eu sempre fui naturalmente, por assim dizer, avesso ao novo. Eu tenho o meu formatinho, que é o meu formatinho bom aqui e tal, é assim, vamos fazer assim. Só que, quando a gente fala da maneira que a igreja se comporta no mundo, eu tenho certeza que a questão aqui não é a gente dizer que aquilo que é feito dentro da igreja é bom, aquilo que não é feito é ruim. Não, mas eu estou dialogando com a cultura, julgando as coisas, fazendo diferença entre as coisas. Então, o que Paulo faz? Lá em Atenas ele diz assim, tem um poeta de vocês, e é uma citação de Aratus, né, ou Arato, e ele fala lá, por ele vivemos, morremos e existimos. Paulo pega essa citação do poeta grego e fala, esse é o Deus que eu estou anunciando para vocês. Mas Paulo fala também lá sobre Jesus e ressurreição. Ressurreição era uma coisa que os atenienses não acreditavam. E a pregação de Paulo não convenceu todo mundo. Se você ler lá Atos 17, você vai ver que a pregação de Paulo levou alguns para o evangelho, mas outros escarneceram. E a ideia que eu estou querendo defender é que nós não podemos pensar que se nós mudarmos o formato, aí todo mundo vai gostar. Não. A igreja não é assim. A igreja nunca vai ser assim.
Então, o meu ponto de vista é que nós temos que dialogar com a cultura e nós temos que, a partir daquilo que nós recebemos, que nós julguemos, que nós tenhamos opinião sobre isso. E aí, eu vou dar um conselho, aproveitando essa colocação, que o meu professor, no meu último módulo de mestrado, deu. Sabe qual é a melhor maneira de você conhecer a mente do mundo que você vive? Leia ficção. Leia histórias. Quais são as histórias que têm sido lançadas por aí hoje? Irmãos, aqui, é claro, isso não quer dizer que você vai abrir a sua mente para toda a porcaria que existir por aí. Mas vocês já ouviram falar, por exemplo, de uma série? Chamada, em português é Os 13 Porquês. Em inglês é 13 Reasons Why. Já ouviram falar? Já ouviram falar? Tem no Netflix. Tá? Sobre o que é essa série? Alguém aqui já viu? Já viram? Hã? É sobre uma menina que se suicida. E a história sobre o suicídio dela quem é culpado? Essa é a história que o seriado, que a série do Netflix conta. Irmãos, eu assisti as 2 temporadas, tá? E uma das cenas mais fortes e essa cena eu não vejo, porque o meu irmão mais novo é médico, ele aguenta ver essas coisas, eu não aguento. Tem uma cena lá em que eles vão mostrar como a menina se mata. Ela se mata dentro de uma banheira, passando gilete assim nos pulsos, cortando os pulsos. E eles mostram. Tá lá. Os adolescentes estão pensando assim, eu vou ver isso aqui. Eu não tenho estômago para ver. Mas se vocês quiserem ver, vejam. Tá lá. Aí, a minha pergunta principal é a seguinte. O que alguém ganha vendo isso? Mas a nossa cultura dialoga com coisas assim, de que jeito? Essa série, meus irmãos, alguns cristãos muito importantes nos Estados Unidos, por exemplo, têm escrito artigos sobre essa série dizendo assim, essa série é nociva, porque ela apresenta o suicídio como a única alternativa. Ou seja, vai chegar um momento em que você vai querer se matar. E quando você quiser se matar, se mate. Qual é a resposta cristã a isso? Nós podemos, alternativa número 1, gente, não assistam essa série, porque essa série é horrível. Segunda coisa, você tem alguma coisa a dizer para uma pessoa que pensa assim? Nós cristãos temos algo a dizer em situações assim? Irmãos, o Brasil, se eu não me engano, está entre o top 6 de países do mundo nos quais existe mais incidência de suicídio. Por que está todo mundo falando em suicídio hoje em dia? Por quê? Eu digo hoje em dia porque, por exemplo, 5 anos atrás ninguém falava. A gente falava assim, o cara que se matou, ele está assim, vamos dizer, tem alguns que falam, quem se matou está endemoniado, tem depressão. Não, irmãos, não é em todos os casos. Tem gente perfeitamente saudável que num surto lá vai lá e se mata. O que leva uma pessoa ao suicídio? A gente legislava antes muito tranquilamente sobre essas questões, mas agora está aqui com a gente. Quem que se lembra do jogo da baleia? Acho que de 1 ou 2 anos atrás, vocês se lembram? Tatuar a baleia com estilete, com canivete no braço, não sei o quê. O que é isso? Por que isso está ganhando terreno hoje em dia? A resposta cultural que nós temos, meus irmãos, é a seguinte: as pessoas não estão conseguindo mais conceber um mundo no qual elas não podem ser o que elas querem ser. Então, elas dizem assim, se você não me aceita, eu largo a mão desse mundo. Como é que o cristão ajuda a sociedade nesse sentido? Nem todos os seus pensamentos são bons, seu coração é mau, precisa ser transformado. Nós pregamos essa mensagem, nós dialogamos isso. E o que eu estou querendo dizer, irmãos, e é por isso que eu te agradeço, Marcelo, pela sua colocação, é que nós não podemos nos fechar. Mas o que nós podemos e devemos fazer, meus irmãos, é ter opinião bem definida em sua mente. E isso, Paulo tem um conselho em Tessalonicenses 5. No mesmo capítulo onde ele fala, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, Paulo diz assim, examinai todas as coisas, e retende o que é bom. Ou seja, nós temos que ter opinião. Então, quando aparecer alguém que está defendendo uma ideia sobre qualquer tipo de ideologia, você vai ter que se posicionar. É isso que Paulo está dizendo. Você vai ter que ter uma opinião. E como é que você vai ter opinião formada sobre tudo? Palavra. Meus irmãos, se vocês têm netos adolescentes, filhos adolescentes, jovens, crianças, não importa. O que importa é que essas ideologias estão sendo difundidas por aí. Vou dar mais um exemplo.
Esse ano aconteceu em Porto Alegre uma exposição chamada Queer Museu. Vocês sabem que foi patrocinada pelo Santander, aquela coisa toda lá. Vocês viram isso? Vocês viram isso? Ai, pastor, vai falar disso na igreja? Vou. Sabe por que eu vou? Porque essa exposição estava aberta para crianças. E o que essa exposição retratava? Homens e mulheres tendo relações amorosas entre si. Não somente homens e mulheres, mas homens e homens, homens e crianças, crianças e animais. Estava lá, na tela, lá, para todo mundo ver. O bezerrinho e a criancinha lá, na posição de fazer relação sexual. Estava lá. Foi para a Avenida Paulista, foi lá para Porto Alegre, foi para não sei outro que estado do Brasil. E meus irmãos, todo mundo ficou assim, meu Deus do céu. Aí tem alguns que se levantaram e falaram assim, não, mas qual que é o problema? Você tem que... o que tem falar isso? O que tem fazer esse tipo de coisa? Aí eu pergunto para você, por que você acha que essa exposição foi para crianças? Só tenta responder isso. Por que foi para crianças? Por quê? Para estragar com a criança, em que sentido? Trabalhar nelas uma mentalidade de que essas coisas podem. Porque nós crescemos aprendendo que não pode. Você já imaginou a criança indo para uma exposição dessa, vendo essas coisas horríveis e chegando para os pais e falando assim, pai, tudo bem se eu for gay? Aí você vai falar assim, pastor, esse negócio aí... Irmãos, tá aí, você tem uma resposta para isso? Eu posso ser gay? Tiaguinho sabe, não pode. Mas também não pode ter 3 namoradas, viu? Pensa que eu esqueci da conversa? Então... Mas é exatamente isso que eu estou querendo dizer para você. Vai chegar um momento em que você vai ter que se posicionar. Cristão, você vai ter que se posicionar. O mundo que você vive exige posicionamento. Você tem condições de se posicionar? Então, discutir essas coisas aqui, irmãos, é mais um alerta para você de que o mundo não vai dar trégua para a gente em momento nenhum. Quer ver outra coisa que surgiu muito no campo da igreja atualmente? É a questão da união estável. A igreja aceita a união estável? A igreja presbiteriana do Brasil não aceita, porque a Bíblia não aceita. Mas são casos que nós temos que lidar pontualmente. Outra coisa, é claro que isso não é uma coisa moderna, mas atualmente não tem preocupação quanto a isso. Relação sexual antes do casamento. Eu ouvi uma vez alguém falando assim para mim, João, se a gente for falar sobre isso, eu acho que metade da igreja vai tudo para o inferno. Pois é, só que você vai deixar eles irem para o inferno? Essa que é a questão. Nós vamos ficar... Não, pode fazer então, não vou falar nada, vamos ficar aqui na nossa. Seja feliz, faça o que você quiser, e nós estamos aqui. E quando você precisar da gente, nós estamos de porta aberta. Não, irmãos, nós não somos assim. Nós somos anunciadores, nós somos embaixadores do Evangelho. A gente tem que se posicionar. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Eu só pude ficar nesse versículo hoje, e eu não me arrependo disso, porque nós temos muito a falar sobre esse assunto, meus irmãos. Mas, por hora, fique com isso. Quando a gente fala de opinião bem definida, nós estamos falando que, em outras palavras, o cristão tem a obrigação de se posicionar. O cristão. Então, se você se denomina cristão, você vai ter que se posicionar. A eleição desse ano vai ser a partir do versículo 5, irmãos. Olha aí. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. O que Paulo fez aqui? Paulo fez a mesma coisa que ele fez anteriormente no versículo 2. Paulo apresenta o problema. Quer ver? Olha o que diz o versículo 2. Põe aí para nós. Alguém lê? Veja, Paulo está apresentando no versículo 2 qual é a questão que ele quer discutir. Um crê que de tudo pode comer e o débil come legumes. O que nós vamos fazer com relação a esse assunto? Aí agora ele apresenta outro problema no versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Meus irmãos, são problemas diferentes. No primeiro ponto, nós temos um aspecto secundário da fé. No segundo ponto, o apóstolo Paulo está reconhecendo que dentro da igreja vão existir pessoas sem senso crítico. Vão existir pessoas sem opinião formada sobre nada. Como é que Paulo, meus irmãos, recomenda que nós lidemos com isso?
E aí veja como a igreja não pode ser exageradamente tolerante. Nós somos tolerantes em alguma medida com aquele cara que acha que pode, que não pode comer. Mas esse problema aqui da falta de senso crítico, irmãos, olha como é que Paulo resolve. Versículo 5. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Vamos ler junto esse finalzinho? Vamos ler? Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Aqui eu já chamo a sua atenção de pronto para uma aparente contradição no texto. Aparente, tá? Não vá sair daqui falando que o pastor falou que a Bíblia se contradizeu. Eu não disse isso, tá? Se contradisse, né? Contradizeu foi ótimo. Onde está a contradição? Eu queria que alguém lesse para mim o versículo 1. 14:1. Quem quiser, mande ver. Ótimo. Viu, seu Nelson? Sem querer abusar da sua boa vontade, o senhor leia para nós versículo 5 também. Ora, qual é a aparente contradição? Quando Paulo fala sobre opinião no versículo 1, o que parece que ele está falando para nós? Oi? Ou seja, que quando você acolher uma pessoa que é débil na fé, você tem que acolhê-la sem tratar de opiniões e sem discutir. Vamos acolher. É isso que Paulo aparentemente está dizendo, né? E quando a gente lê o 5, parece que a opinião de Paulo sobre a opinião muda. Porque o que ele diz aí no final? Que você tem que ter uma opinião bem definida na sua mente. Ou seja, parece que o apóstolo Paulo, no versículo 1, está mais condescendente. Ele está falando assim, gente, vamos aceitar, vamos receber, vamos evitar as discussões, vamos apenas acolher as pessoas, porque isso é bom, que isso é melhor. Aí no versículo 5 parece que não, parece que Paulo muda, parece que ele fala, não gente, espera aí, não pode ser bem assim não, cada um tem que ter opinião definida na sua mente. Parece que Paulo está se contradizendo, né, irmãos? Então, como é que nós vamos resolver isso? Como que nós vamos apontar a direção para a qual Paulo está caminhando? Será que alguém se arrisca aí? Paulo, então, quer que a gente seja tolerante ou quer que a gente mude a opinião das pessoas? O que você acha? Porque parece que muda, né? Parece apenas parece. Como que nós vamos resolver esse problema, meus irmãos? Se alguém quiser aí caminhar com a gente, sugerir, fique à vontade. Legal. Mais alguma opinião, meus irmãos, que alguém queira dar aí? Oi? Oi? Eu ouvi um murmurar aí, um sussurrar, um gemido exprimível, né? Não inexprimível. Alguém quer sugerir para nós um caminho? Como é que nós lidamos com isso, meus irmãos? E agora? Quer ver? Vou dar um outro exemplo para você. Você, na sua interpretação do texto, em aspectos como, por exemplo, o seguinte, digamos que nós decidamos no conselho abrir
para a Assembleia votar a respeito da nova cor do templo. Aí a nossa primeira pergunta é a seguinte: muda ou não muda? Qual seria a sua opinião? Está satisfeito com esse verde aqui ao redor de nós? Ou você gostaria de uma outra cor? Alguns vão falar: não, pastor, eu acho que verde é coisa muito palmeirense, a gente tem que mudar, a gente tem que... Você vai ter suas motivações para dar sua opinião, e aqui eu não estou questionando a motivação, mas o que eu estou questionando é o seguinte: você já imaginou, se a gente não conseguir chegar numa decisão em relação a esse assunto, o que a gente faz? Alguns vão até falar o seguinte: pastor, se o senhor mudar... É claro que isso é uma forma de expressão, porque não é na igreja presbiteriana não é o pastor que faz as coisas, mas vai levantar um membro e vai falar assim: pastor, se o senhor mudar a cor dessas paredes, eu não venho mais aqui. E outros vão falar: eu também não. Eu também não. E aí vai levantar um outro irmão e vai falar assim: então tchau para vocês. Um abraço. Falou. Deus abençoe. Foi bom ter vocês aqui, mas se for para discutir isso, então pode ir embora. Não precisa ficar aqui. Aí eles vão falar: então você quer que eu saia? E o que eu estou querendo dizer com isso? Nós somos pessoas comprometidas com a nossa opinião. Nós somos pessoas que pensam de determinadas formas, e isso é algo quase ofensivo quando alguém discorda de nós. Paulo está querendo que nós tratemos essa questão de discórdia de uma determinada maneira. E eu quero que os irmãos prestem bem atenção no texto, para que vocês entendam qual é o ponto que Paulo está defendendo. Por exemplo, como é que Paulo chama a pessoa que não acredita que ela pode comer de todas as coisas? Como é que essa pessoa é chamada por Paulo na primeira parte do texto? De débil. O que é uma pessoa débil? Oi? Não tem entendimento. Mas o sentido dessa palavra, assim, na essência, é fraco. Essa pessoa é frágil. Essa pessoa tem uma fé fraca. Então, Paulo diz assim: quando o assunto for comer, o assunto diz respeito à debilidade da fé. Agora, quando o assunto diz respeito a julgar dias como iguais ou como diferentes, Paulo chama a pessoa, por exemplo, que não vê diferença entre dia nenhum, de débil no texto. Sim ou não, meus irmãos? Não. E olha só como que Paulo usa as palavras no versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Para Paulo, essa é uma questão de debilidade na fé. Olha o que diz o versículo 6. Olha só, hein? Vamos prestar bem atenção naquilo que Paulo está fazendo aqui. Versículo 6. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor, come porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. O que faltou nesse versículo 6, meus irmãos? Oi? Sim, o que eu estou querendo defender, seu Nelson, é que Paulo fala sobre isso, sobre respeitar as diferenças, em algumas coisas. Essa questão de julgar iguais ou diferentes todos os dias não é uma questão de debilidade de fé. E sabe por quê? Porque olha o que o versículo 6 fala. Por exemplo, quem come, o que o texto diz? Quem come, para o Senhor come, por quê? Porque dá graças a Deus. Quem não come, para o Senhor não come, porque dá graças a Deus. E olha o comecinho do versículo. Quem distingue entre dia e dia? Para o Senhor faz. E quem não distingue? Não aparece. Percebeu que não aparece? Paulo fala sobre comer e não comer e falar. Se você come e se você não come, você está fazendo isso para o Senhor. Agora, Paulo fala, se você distingue, você faz isso para o Senhor. Ou seja, por que Paulo omitiu não distinguir aqui? Esse foi o sentido da minha pergunta, do que estava faltando no versículo 6. Por que Paulo não disse assim? Olha, se você distingue, então você está fazendo isso para o Senhor. Mas se você não distingue, você está fazendo isso para o Senhor também. O texto não fala isso. Vocês perceberam? Que o texto não fala isso. Então, nós, por causa desse ponto, temos que tratar a situação diferente.
Opinião sobre comida, meus irmãos, você pode ter a sua à vontade, você pode gostar, pode não gostar, pode comer só alface, pode comer só tomate, pode comer só batata, fique à vontade, cenoura, batata doce, olha, pode fazer o seu cardápio lá, semanal, mensal, do jeito que você quiser, problema seu, pode comer só pão de queijo, pode comer só peixe, mas se você for desses, não me convide para almoçar, coisas assim, entendeu? Agora, quando a situação tem a ver com senso crítico, é diferente. Porque Paulo, então, está trabalhando com a gente na seguinte situação. Opiniões secundárias, não discuta. Não perca seu tempo discutindo na igreja qual é a comida mais gostosa, pode ou não pode. Isso é pessoal de cada um e cada um está fazendo isso para o Senhor. Agora, quando o assunto é julgar os dias, quando o assunto é ter opinião, você, cristão, precisa ter opinião. Porque, irmãos, veja como é contraditório. Eu acabei de falar para você, segundo Romanos 12:3, que ninguém pode pensar de si mesmo além do que convém. Não seria contraditório Paulo falar assim, ninguém pense de si mesmo além do que convém, e 2 capítulos mais tarde Paulo falar assim, viu gente, mas se você tem uma opinião, viva de acordo com ela e ninguém tem nada a ver com a sua vida. Seria totalmente contraditório. Então o que Paulo está fazendo não é isso. Paulo está tratando as diferenças no seguinte cunho: se for assunto secundário como comida, pintura de parede, altura das coisas, posição das coisas, isso é secundário, não discuta, pode fazer da forma que você quiser. Se as sociedades internas falarem assim, pastor, o senhor vê algum problema na gente fazer reunião ali na praça, uma vez por mês, 2 vezes por mês? Cara, você pode fazer reunião na rua, você pode fazer no meio da rua, você pode fazer plantando bananeira, de cabeça para baixo, pode fazer o que você quiser. Isso é assunto secundário. Secundário. Agora, isso aqui, meus irmãos, ter opinião sobre as coisas não é secundário. Ter opinião sobre as coisas é primário. É coisa importante. Você que é cristão, você precisa ter opinião bem definida sobre os dias. E olha só como é que isso é interessante. Da onde que Paulo tirou essa ideia de fazer diferença de dia entre dia e dia e julgar iguais todos os dias? Aqui mesmo em Romanos, Paulo nos dá umas pistas sobre o que isso quer dizer. E eu vou explicar para você em que sentido isso é verdade. Veja, por exemplo, o que diz aí o versículo 12:2. O que está escrito aí? 12:2. Muito bem, já interpretamos, nós já conhecemos esse versículo, mas eu preciso perguntar para você mais uma vez. Nós podemos nos adaptar, nos conformar com as coisas que o mundo diz? Podemos ou não podemos? Não. E como é que nós não nos conformamos com o mundo? É através da renovação da mente. E por que Paulo está falando isso? Porque ele está falando assim, não vos conformeis com este século, com o tempo que você vive. Você precisa aprender a julgar o seu tempo. Você precisa aprender que tem coisas certas e tem coisas erradas no tempo que você vive. Paulo repete essa ideia no capítulo 13, versículo 11. O que diz lá? 13:11. Leia para mim. Parou um pouquinho. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Pode continuar, dona Esther. Parou de novo. Já é hora de vos despertardes do sono. Ou seja, o tempo não pode passar na sua frente sugerindo ideias, sugerindo posturas e você simplesmente estar dormindo. Não pode. Você tem que acordar. Veja o que o apóstolo Paulo está falando. Gente, acorda. Continua, dona Esther, por favor. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está querendo dizer assim, gente, o tempo está passando, Jesus está voltando e Jesus não pode pegar você desprevenido. Você tem que estar preparado, você tem que estar acordado. Por quê? Porque vocês conhecem o quê? O tempo. Isso é o que Paulo quer dizer, meus irmãos, com fazer diferença entre dia e dia. Uma pessoa que vive como se todos os dias fossem iguais, está completamente exposta às práticas, aos pressupostos e às ideias que o mundo oferece.
E nós temos que estar acordados em relação a isso, identificar tendências. Nós temos, meus irmãos, que a obrigação de poder olhar para a nossa cultura de modo crítico. Nós não podemos simplesmente assimilar coisas, porque é o que estão fazendo, porque é o que está sendo dito, porque é o que está acontecendo. Isso, no movimento na história da igreja, tem sérias implicações. Nos anos mais recentes, meus irmãos, vocês perceberam que está surgindo um monte de igreja nova, com propostas novas, e aqui, eu não estou dizendo que é seita, não estou dizendo nada disso, mas o que eu estou dizendo é, qual é o efeito disso sobre a história da igreja a brasileira, principalmente? Vocês já ouviram falar de um conceito que está sendo usado no nosso meio teológico atual, de igreja underground? Já ouviram falar disso? Nunca ouviram? Se nunca ouviram, então agora eu vou perguntar outra coisa para vocês. Já ouviu falar, por exemplo, da igreja Bola de Neve? Já ouviu falar? Quem já? Só para eu saber. Oi? Parece, né? Daí a gente pode se vingar deles, falar assim, não, sorveteriano, coisa nenhuma, uma bola de neve lá, né? No nosso caso é sarça e ela é ardente, ela está pegando fogo, entendeu? Agora, qual é a proposta da igreja Bola de Neve, meus irmãos? Aí você pode falar assim, pastor, eu já fui lá. Não estou querendo saber isso, estou querendo saber o seguinte, você sabe qual que é a proposta dessa igreja? E novamente, até porque isso está sendo gravado, não vai ser editado, vai sair na internet, exatamente o que eu disse. Eu não estou querendo criticar, dizendo que essa igreja é uma seita. Não, o que eu estou querendo dizer é a proposta dela, porque ela é uma igreja nova, ela surgiu no século XXI. Surgiu depois do ano 2010, inclusive, se eu não me engano. Acho que ou é 2005 ou é 2010, alguma coisa assim. Mas quando ela surgiu, qual que é a proposta dela? Você sabe? Você já foi lá? Eu vou dizer para você, o que você vai encontrar lá se você for lá? Primeiro, você não vai encontrar púlpito. Não tem púlpito. O que tem? Tem um negocinho daquele lá. E é isso que o pastor vai usar se ele quiser ministrar a palavra. Segunda coisa que não tem lá. Essa estrutura que a gente tem, que parece igreja. Você entra aqui e você fala, nossa, aqui é uma igreja. Você entra nas igrejas presbiterianas aqui, não, é igreja. Quando você entra lá, parece que é um salão de festa. Parece que não é igreja. Terceira coisa, você não vai ter obrigação, por exemplo, do ministro, aquela coisa do terno. Porque terno lembra muito igreja. Então a gente quer atrair as pessoas com uma outra proposta. A gente quer uma igreja mais adaptada aos anseios. E quando a igreja Bola de Neve surgiu no Brasil, meus irmãos, inclusive tem lá Bola de Neve Church, em inglês, na placa deles. Não é Igreja Bola de Neve, é Bola de Neve Church. Eu acho que é um negócio mais cult, mais legal. De onde você é? Sou da Bola de Neve Church. Olha só, é diferente, né? Mas o que é isso? É uma proposta mais presente, meus irmãos, na cultura, porque dizem, as pessoas hoje em dia, elas não querem banco, elas não querem púlpito, elas não querem pastor, elas querem assim, um cara que converse com elas, elas querem um louvor assim, que mexa mais com elas querem apelo à emoção delas. Então essa igreja abraçou essa proposta de cultura. É esse o grande ponto. Isso é uma coisa errada em si? O problema é que essas igrejas vão ficar ultrapassadas quando a cultura mudar. Quando a tendência for outra, então a igreja vai ter que se adaptar à tendência. E esse é o grande problema de você não fazer diferença entre dia e dia. Meus irmãos, olha, esse ano eu tive uma experiência pregando fora daqui que foi muito interessante. Eu fui pregar numa igreja, que eu não vou dizer qual é, mas depois quem assistir sabe, quem convidou sabe, e eles falaram assim, você usa slide, pastor, na sua pregação da noite? Eu falei, não, porque hoje nós vivemos é um presbítero falando comigo, hoje nós vivemos numa época em que as pessoas têm celular, em que as pessoas têm recursos visuais, então se você não pregar com slide, as pessoas não vão prestar atenção na sua pregação. Aí eu falei, é? Engraçado, porque eu não costumo usar slide na minha igreja. Eu falei, eu posso pregar sem? Pode, mas provavelmente depois dos 20 minutos a igreja vai estar dormindo. Ele falou bem assim para mim. Eu falei, bom, se dormir, dormiu, né? Leva um travesseirinho, leva um colchãozinho, já dorme lá. E, irmãos, a igreja é maravilhosa, é uma igreja do meu coração, mas essa não é a opinião da igreja, tá? É a opinião do presbítero que me convidou. Eu falo isso porque ele é meu amigo, depois eu brinquei com ele. Aí ele falou, eu preguei, e eu percebi que a igreja estava assim, olhando, prestando atenção. Daí, de repente, esse presbítero olhou para mim e falou assim, cara, que pregação legal, hein?
Falei, e não teve slide, você viu? E ele não dormiu também. E ele não dormiu, ninguém dormiu. Foi muito legal a experiência. E aí, meus irmãos, eu citei para ele uma frase do reverendo Augusto Nicodemos, que ele sempre fala quando perguntam para ele se ele usa slide na pregação dele. Ele fala assim, bom pregador transforma ouvido em olho. Ó, você não precisa de recurso, você tem que ficar atento, você está imaginando as coisas na sua mente. Ele fala isso para encher a paciência dos outros também. E aqui eu também não estou querendo me apresentar como um bom pregador, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o evangelho, meus irmãos, tem que dar a você senso crítico. Você não pode aceitar aquilo que vem só porque a proposta é, mas é assim que hoje se faz. Nós não podemos adaptar esse tipo de postura na igreja. Porque você já imaginou todas as mudanças pelas quais nós teríamos que passar se nós fôssemos adaptar cada tendência cultural? Cada ano a igreja ia estar de um jeito. E isso não pode acontecer, porque a nossa mensagem, meus irmãos, é uma mensagem imutável. É o que o apóstolo Paulo está querendo dizer para a gente. Você não pode... quanto a comer, pode ter a opinião que você quiser. Mas quanto a fazer diferença entre dia em dia, você tem que ter uma opinião. Então a pergunta a ser feita é a seguinte. Nós estamos envolvidos numa cultura, nós estamos numa cidade, nós estamos repletos de pessoas que estão aí colocando as suas opiniões de todas as formas. Nós temos opinião sobre a opinião? Nós temos que ter isso, nós temos que trabalhar assim. Nós não podemos abraçar o que está acontecendo hoje só porque são as tendências mais modernas. E esse é o grande problema de igrejas como essas underground, da Bola de Neve e tal. Você vai ter igrejas, por exemplo, só para quem gosta de música sertaneja. Você vai ter igreja só para quem gosta de funk. Você vai ter igreja só para quem gosta de rock. Você vai ter igreja só para quem gosta de balada romântica. Você vai ter igreja só para quem gosta de jazz. E isso por si só já é uma segregação. Por quê? Porque olha só, se nós estivéssemos fazendo aqui uma pesquisa sobre gostos musicais, eu tenho certeza que cada um dos irmãos aqui teria uma opinião sobre qual estilo é melhor. Com bateria, sem bateria, com violão, sem violão, com guitarra, sem guitarra, com teclado, sem teclado. Você pode ter a sua opinião aí. Agora, se nós fôssemos adaptar um estilo que agradasse todo mundo, qual seria esse estilo? Nosso aplicativo tem essa função, né? Então eu vou lançar uma enquete lá para vocês responderem. Qual é o melhor estilo musical para nós usarmos no louvor? Mas dentre as opções não vai ter sertanejo, tá? Você vai ter aí várias coisas. E, inclusive, irmãos, tem um compositor, e eu aprendi isso nesse último modo de mestrado, conversando com um amigo meu. Ele me falou que o pastor Estênio Márcios, que é um compositor presbiteriano de excelente qualidade, até foi ele que compôs o hino da Reforma, que nós cantamos ano passado, aquela música dos 500 anos, né? Ele compôs, ele estava falando na igreja desse meu amigo, que ele compôs uma música linda, que ele acha que é a melhor música dele, é um forró. Ele toca no violão assim, é um estilo forró. E um dia ele estava se apresentando na igreja desse meu amigo, e de repente, sabe o que aconteceu? Ele falou assim, irmãos, eu vou cantar agora uma música, que é uma música que eu gosto, que eu não sei o nome, eu não lembro o nome, mas é um ritmo de forró, assim, animadinho. Meus irmãos, você sabe o que aconteceu? Na igreja desse meu amigo, alguns casais começaram a fazer assim, dançar o forró, dentro do culto. Tipo, assim. E aquilo foi uma coisa tão inusitada, que, olha gente, a igreja pode achar isso engraçado, mas o pastor não acha. Isso eu dou certeza para você. E a grande questão a ser colocada foi que isso mexeu com o Estênio Márcios. Ele falou assim, depois para o meu amigo, que depois falou para mim, eu acho que agora eu não posso mais tocar essa música na igreja. Porque você já imaginou assim, toda vez que acontecer isso? O pessoal começou a dançar assim, freneticamente, como se estivesse numa festa de casamento e tal. No culto não cabe. Então eu acho que eu não vou mais tocar essa música, porque senão vai acontecer isso. Irmãos, é isso que nós estamos querendo dizer com senso crítico. Nós temos que ter opinião formada. E olha só qual é a visão de Paulo sobre isso. Versículo 5. Cada um tenha opinião, qual que é o adjetivo que ele usa aí? Cada um tem opinião bem definida, em sua própria
Você percebeu isso? Então o que o apóstolo Paulo está querendo não é simplesmente que você repita o discurso que o seu pastor, que os seus líderes fazem, mas que na sua cabeça faça sentido. E aí eu pergunto para você, como é que você vai assimilar uma opinião na sua cabeça para você viver por meio disso? Como é que isso pode acontecer? Como é que você aprende um negócio e isso prende na sua cabeça? Como? Ninguém sabe? Ai, meu Deus do céu. Como que a gente faz isso? Vamos falar da Bíblia, então? Como é que a gente fala sobre uma opinião bem definida em termos bíblicos? Como é que eu faço para ter esclarecimento bíblico sobre algum assunto? Oi? Primeira coisa, compartilhando visões. Depois, estudando a palavra. Irmãos, olha só como as coisas funcionam. Oi? Ah, é? Ela está bem definida na sua mente, dona Rosa? Vamos lá. Sim? Banco, lembro. Banco estofado. Eu sou totalmente a favor disso. Por quê? Porque o ponto da discussão sobre formato só tem um pressuposto. As pessoas acharem que é o formato que atrai, é o problema. Porque já imaginou você falar assim, convidar as pessoas para vir na sua igreja, aí você falar assim, não, venha frequentar a minha igreja porque a gente tem banco lá, a gente não tem banco lá, a gente tem cadeira. Ué? Qual é a diferença que isso faz? Né? Agora, dona Rose, sabe por que eu falei isso? Porque muitas pessoas creem que quando a igreja não se parece com uma igreja, ela é mais atrativa. Então é por isso que as igrejas mais modernas, por assim dizer, porque a Igreja Presbiteriana do Brasil é de 1859, né? Mas as igrejas mais modernas têm se preocupado muito com isso. É por isso que hoje as igrejas, quando elas são construídas e tal, elas são galpões. É uma estrutura que é uma caixa, com um telhado que às vezes é de estrutura metálica, e ali dentro é uma igreja. A gente olha assim na frente, se não tiver escrito assim, igreja tal, a gente não sabe que é uma igreja. Porque as construções mais antigas têm torre, elas são bem altas. É só você ver, por exemplo, quando você for lá na Central, você se perguntar, por que é tão alto? O negócio lá é tão alto. Porque isso é reflexo da época que o templo foi construído. A ideologia por trás daquilo, e as igrejas católicas abraçam bastante isso, todas as construções católicas mais antigas, principalmente do estilo gótico, tem torres e é tudo lá em cima. Por quê? Porque a ideia deles é assim, Deus está elevado. Então, para buscar Deus, você tem que olhar para cima, você não pode olhar para frente. E aí, veio a época moderna onde se diz assim, não, gente, esquece esse negócio, é aqui. O negócio é horizontal, ele não é vertical, ele é aqui. Então, a gente tem que pensar naqui, a gente tem que pensar naqui. Eu concordo plenamente que essa discussão é secundária. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que a gente tem que fazer diferença entre dia e dia. Porque se você tiver tendente a abraçar um modelo, porque você julga esse modelo mais atrativo, você está entrando num mato sem cachorro. Porque, irmãos, eu digo para você com toda e com a mais absoluta certeza, esse tipo de coisa não pode generalizar. Se você perguntar, por exemplo, jovem, você prefere uma igreja que tem banco ou uma igreja que tem cadeira? Você acha mesmo que o jovem ele vai entrar na sua igreja, ele vai olhar, tem cadeira, vou ficar aqui. Não tem, é banco, coisa velha, não vou entrar aqui. Gente, não é.
Mas para muita gente é. E o que o apóstolo Paulo está querendo é que nós conheçamos o reflexo. As pessoas que são tendentes a moldar a opinião delas pelo que a cultura está dizendo, não têm opinião definida. Por quê? Porque no dia que a cultura disser, nem banco, nem cadeira, senta no chão, você vai tirar todos os bancos? Eu fico pensando assim, irmãos, eu sei que a história desses bancos aqui, dos bancos aqui da igreja mesmo, é uma história assim, vocês compraram, né? Os irmãos compraram. Você já imaginou se daqui a 2 anos as igrejas modernas começam a eliminar essa ideia de sentar ou ficar só de pé? Eu digo assim, irmão, sabe esses cadeiras aí que vocês compraram com todo o esforço do mundo? Então nós vamos vender tudo, porque a partir de hoje ninguém mais entra em igreja que não tem cadeira. Aí talvez você diga, não, pastor, então se isso acontecer, eu saio da igreja. Não, a questão, irmãos, percebam, eu não posso ter uma opinião dessa simplesmente porque a cultura está mandando. E a estrutura que a gente tem é uma estrutura que favorece o seguinte, pelo menos é assim que eu vejo. Nós temos um templo confortável para que quando você entre aqui, você fique confortavelmente assistindo a pregação da palavra. Acabou. E até eu tenho alguns amigos que falam assim, eu não posso ir na sua igreja quando eu estiver com sono, o banco é tão confortável que eu vou dormir. Tem gente que fala isso. Aí falaram assim para mim, eu acho que ter banco, a vantagem é essa, o banco às vezes de madeira, ele é desconfortável, então não dá para dormir, você tem que ficar acordado. Mas eu digo a você, tem gente que consegue dormir no banco, de pé. Tem gente que consegue, tá? Eu conheço vários casos. Enfim, é o que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer aqui, meus irmãos. Nós não podemos ter opiniões primárias que são relativas. Nós temos que defini-las muito bem na nossa mente. Qual que é o critério? Palavra de Deus. Não é o que eu acho, tá? Então, o que o apóstolo Paulo está sugerindo é assim. Quando a cultura te disser que determinada coisa funciona ou não funciona, pergunte para a palavra. Funciona ou não funciona? Irmãos, eu acho que tem um impacto espiritual nisso. E essa é a análise cultural que eu faço. Porque as igrejas que têm esse apelo cultural mais moderno, que ganham a cultura, os americanos costumam dizer assim, que quando a igreja abraça a cultura, ela perde o evangelho. Por quê? Porque você acha que as pessoas que vivem no mundo delas, por aí, estão dispostas a frequentar um trabalho semanalmente, mensalmente, quinzenalmente, que diga para elas constantemente que elas têm que se arrepender, que elas têm que se converter? Você acha que as pessoas estão dispostas a isso? Você acha isso? O que você acha sobre isso? Eu acho que não. Biblicamente falando, eu acho que não. Então, o que é esse apelo cultural? Nós não podemos esquecer que o mundo jaz aonde? No maligno. Então, são esforços, meus irmãos, para calar a voz principal da igreja. As pessoas estão dizendo assim, olha, em vez de ter pregação, por que você não tem um diálogo? É muito melhor, porque quando você está lá em cima no púlpito, você está distante. E quando você está aqui embaixo, você está falando no nível do povo. Você vai ter mais empatia. É isso que é dito hoje em dia. É por isso que tem algumas igrejas com layout mais moderno, onde não tem púlpito, tem um banquinho, em que o palestrante fica sentado no banquinho. Ai, pastor, o senhor está falando mal disso? Não, o que eu estou querendo dizer é que nós não podemos adaptar o nosso modelo de culto às expectativas culturais. Nós estamos propondo para eles uma coisa que transforma a opinião deles. E é isso que nós queremos dizer aqui, irmãos. O capítulo 12, versículo 2 fala exatamente disso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós estamos falando sobre transformação. Então, eu não vou entrar em discussão com você aqui, nós não vamos perguntar para você o que você quer ouvir, como você gostaria. Não vamos. O que nós vamos fazer é pregar a palavra. É isso. Alguém levantou a mão? Pois não. Sim.
Sim. Claro, e foi muito bem-vinda, inclusive, a discussão, porque eu tenho certeza que quando a gente fala sobre cultura, nós não podemos esquecer que nós estamos inseridos num tempo, num espaço, e as pessoas do nosso tempo têm expectativas, têm maneiras de ser. A única questão que eu considero essencial é que aqui a gente está, por exemplo, aplicando a discussão no que diz respeito a formato. Né? Mas se a discussão fosse, por exemplo, em relação à pregação da palavra, o maior exemplo que eu tenho de princípio de pregação da palavra contextualizado é o que Paulo fez no Areópago em Atos 17. Então, o que ele fez lá? Ele simplesmente chegou em Atenas. Olha a situação. Paulo chega em Atenas, cidade grega, e ele vê altares, ele vê deuses, ele vê um monte de coisa. De repente ele vê um assim, ao Deus desconhecido. Qual que era o pressuposto por trás daquilo? Os atenienses tinham tanto medo de estarem esquecendo de algum Deus, que eles deixaram um altar genérico lá, falaram assim, se por acaso tiver um Deus que a gente não conhece, mas que quer ser adorado, está aqui, ó, ao Deus desconhecido. Paulo olhou aquilo, Paulo se revoltou, e quando ele esteve no Areópago, ele disse assim, senhores atenienses, eu estou vendo que vocês são religiosos, e esse Deus desconhecido que vocês estão tentando adorar, é esse aí que eu estou anunciando para vocês. Então, a minha proposta, e eu tenho certeza que esse mal, Marcelo, que você colocou, é o mal de igrejas tradicionais. Porque a gente está consolidado na nossa cultura, então a gente tem medo do novo, por assim dizer. Eu sei, porque eu sou criado também em igreja presbiteriana, e eu sempre fui, assim, vamos dizer assim, a palavra me foge agora, mas eu sempre fui naturalmente, por assim dizer, avesso ao novo. Eu tenho o meu formatinho, que é o meu formatinho bom aqui e tal, é assim, vamos fazer assim. Só que, quando a gente fala da maneira que a igreja se comporta no mundo, eu tenho certeza que a questão aqui não é a gente dizer que aquilo que é feito dentro da igreja é bom, aquilo que não é feito é ruim. Não, mas eu estou dialogando com a cultura, julgando as coisas, fazendo diferença entre as coisas. Então, o que Paulo faz? Lá em Atenas ele diz assim, tem um poeta de vocês, e é uma citação de Aratus, né, ou Arato, e ele fala lá, por ele vivemos, morremos e existimos. Paulo pega essa citação do poeta grego e fala, esse é o Deus que eu estou anunciando para vocês. Mas Paulo fala também lá sobre Jesus e ressurreição. Ressurreição era uma coisa que os atenienses não acreditavam. E a pregação de Paulo não convenceu todo mundo. Se você ler lá Atos 17, você vai ver que a pregação de Paulo levou alguns para o evangelho, mas outros escarneceram. E a ideia que eu estou querendo defender é que nós não podemos pensar que se nós mudarmos o formato, aí todo mundo vai gostar. Não. A igreja não é assim. A igreja nunca vai ser assim.
Então, o meu ponto de vista é que nós temos que dialogar com a cultura e nós temos que, a partir daquilo que nós recebemos, que nós julguemos, que nós tenhamos opinião sobre isso. E aí, eu vou dar um conselho, aproveitando essa colocação, que o meu professor, no meu último módulo de mestrado, deu. Sabe qual é a melhor maneira de você conhecer a mente do mundo que você vive? Leia ficção. Leia histórias. Quais são as histórias que têm sido lançadas por aí hoje? Irmãos, aqui, é claro, isso não quer dizer que você vai abrir a sua mente para toda a porcaria que existir por aí. Mas vocês já ouviram falar, por exemplo, de uma série? Chamada, em português é Os 13 Porquês. Em inglês é 13 Reasons Why. Já ouviram falar? Já ouviram falar? Tem na Netflix. Tá? Sobre o que é essa série? Alguém aqui já viu? Já viram? Hã? É sobre uma menina que se suicida. E a história sobre o suicídio dela quem é culpado? Essa é a história que o seriado, que a série do Netflix conta. Irmãos, eu assisti as 2 temporadas. Tá? E uma das cenas mais fortes, e essa cena eu não vejo, porque o meu irmão mais novo é médico, ele aguenta ver essas coisas, eu não aguento. Tem uma cena lá em que eles vão mostrar como a menina se mata. Ela se mata dentro de uma banheira, passando gilete assim nos pulsos, cortando os pulsos. E eles mostram. Tá lá. Os adolescentes estão pensando assim, eu vou ver isso aqui. Eu não tenho estômago para ver. Mas se vocês quiserem ver, vejam. Tá lá. Aí, a minha pergunta principal é a seguinte. O que alguém ganha vendo isso? Mas a nossa cultura dialoga com coisas assim, de que jeito? Essa série, meus irmãos, alguns cristãos muito importantes nos Estados Unidos, por exemplo, têm escrito artigos sobre essa série dizendo assim, essa série é nociva, porque ela apresenta o suicídio como a única alternativa. Ou seja, vai chegar um momento em que você vai querer se matar. E quando você quiser se matar, se mate. Qual é a resposta cristã a isso? Nós podemos, alternativa número 1, gente, não assistam essa série, porque essa série é horrível. Segunda coisa, você tem alguma coisa a dizer para uma pessoa que pensa assim? Nós cristãos temos algo a dizer em situações assim? Irmãos, o Brasil, se eu não me engano, está entre o top 6 de países do mundo nos quais existe mais incidência de suicídio. Por que está todo mundo falando em suicídio hoje em dia? Por quê? Eu digo hoje em dia porque, por exemplo, 5 anos atrás ninguém falava. A gente falava assim, o cara que se matou, ele está assim, vamos dizer, tem alguns que falam, quem se matou está endemoniado, tem depressão. Não, irmãos, não é em todos os casos. Tem gente perfeitamente saudável que num surto lá vai lá e se mata. O que leva uma pessoa ao suicídio? A gente legislava antes muito tranquilamente sobre essas questões, mas agora está aqui com a gente. Quem que se lembra do jogo da baleia? Acho que de 1 ou 2 anos atrás, vocês se lembram? Tatuar a baleia com estilete, com canivete no braço, não sei o quê. O que é isso? Por que isso está ganhando terreno hoje em dia? A resposta cultural que nós temos, meus irmãos, é a seguinte: as pessoas não estão conseguindo mais conceber um mundo no qual elas não podem ser o que elas querem ser. Então, elas dizem assim, se você não me aceita, eu largo a mão desse mundo. Como é que o cristão ajuda a sociedade nesse sentido? Nem todos os seus pensamentos são bons, seu coração é mau, precisa ser transformado. Nós pregamos essa mensagem, nós dialogamos isso. E o que eu estou querendo dizer, irmãos, e é por isso que eu te agradeço, Marcelo, pela sua colocação, é que nós não podemos nos fechar. Mas o que nós podemos e devemos fazer, meus irmãos, é ter opinião bem definida em sua mente. E isso, Paulo tem um conselho em Tessalonicenses 5. No mesmo capítulo onde ele fala, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, Paulo diz assim, examinai todas as coisas, e retende o que é bom. Ou seja, nós temos que ter opinião. Então, quando aparecer alguém que está defendendo uma ideia sobre qualquer tipo de ideologia, você vai ter que se posicionar. É isso que Paulo está dizendo. Você vai ter que ter uma opinião. E como é que você vai ter opinião formada sobre tudo? Palavra. Meus irmãos, se vocês têm netos adolescentes, filhos adolescentes, jovens, crianças, não importa. O que importa é que essas ideologias estão sendo difundidas por aí. Vou dar mais um exemplo.
Esse ano aconteceu em Porto Alegre uma exposição chamada Queer Museu. Vocês sabem que foi patrocinada pelo Santander, aquela coisa toda lá. Vocês viram isso? Vocês viram isso? Ai, pastor, vai falar disso na igreja? Vou. Sabe por que eu vou? Porque essa exposição estava aberta para crianças. E o que essa exposição retratava? Homens e mulheres tendo relações amorosas entre si. Não somente homens e mulheres, mas homens e homens, homens e crianças, crianças e animais. Estava lá, na tela, lá, para todo mundo ver. O bezerrinho e a criancinha lá, na posição de fazer relação sexual. Estava lá. Estava lá. Foi para a Avenida Paulista, foi lá para Porto Alegre, foi para não sei outro que estado do Brasil. E meus irmãos, todo mundo ficou assim, meu Deus do céu. Aí tem alguns que se levantaram e falaram assim, não, mas qual que é o problema? Você tem que... Ué, o que tem falar isso? O que tem fazer esse tipo de coisa? Aí eu pergunto para você, por que você acha que essa exposição foi para crianças? Só tenta responder isso. Por que foi para crianças? Por quê? Para estragar com a criança, em que sentido? Trabalhar nelas uma mentalidade de que essas coisas podem. Porque nós crescemos aprendendo que não pode. Você já imaginou a criança indo para uma exposição dessa, vendo essas coisas horríveis e chegando para os pais e falando assim, pai, tudo bem se eu for gay? Aí você vai falar assim, pastor, esse negócio aí... Irmãos, tá aí, você tem uma resposta para isso? Eu posso ser gay? Tiaguinho sabe. Não pode. Mas também não pode ter 3 namoradas, viu? Pensa que eu esqueci da conversa? Então. Mas é exatamente isso que eu tô querendo dizer para você. Vai chegar um momento em que você vai ter que se posicionar. Cristão, você vai ter que se posicionar. O mundo que você vive exige posicionamento. Você tem condições de se posicionar? Então, discutir essas coisas aqui, irmãos, é mais um alerta para você de que o mundo não vai dar trégua para a gente em momento nenhum. Quer ver outra coisa que surgiu muito no campo da igreja atualmente? É a questão da união estável. A igreja aceita a união estável? A igreja presbiteriana do Brasil não aceita, porque a Bíblia não aceita. Mas são casos que nós temos que lidar pontualmente. Outra coisa, é claro que isso não é uma coisa moderna, mas atualmente não tem preocupação quanto a isso. Relação sexual antes do casamento. Eu ouvi uma vez alguém falando assim para mim, João, se a gente for falar sobre isso, eu acho que metade da igreja vai tudo para o inferno. Pois é, só que você vai deixar eles irem para o inferno? Essa que é a questão. Nós vamos ficar... Não, pode fazer então, não vou falar nada, vamos ficar aqui na nossa. Seja feliz, faça o que você quiser, e nós estamos aqui. E quando você precisar da gente, nós estamos de porta aberta. Não, irmãos, nós não somos assim. Nós somos anunciadores, nós somos embaixadores do Evangelho. A gente tem que se posicionar. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Eu só pude ficar nesse versículo hoje, e eu não me arrependo disso, porque nós temos muito a falar sobre esse assunto, meus irmãos. Mas, por hora, fique com isso. Quando a gente fala de opinião bem definida, nós estamos falando que, em outras palavras, o cristão tem a obrigação de se posicionar. O cristão. Então, se você se denomina cristão, você vai ter que se posicionar. A eleição desse ano vai ser uma ótima oportunidade para você se posicionar. Mas aqui, lá vão alguns assuntos que não são aleatórios. Você tem opinião formada sobre aborto? Pode, não pode? Por que pode, por que não pode? Porque não adianta você simplesmente falar assim, pode ou não pode. Por quê? Você tem opinião formada sobre, vamos lá, afetividade LGBT? Sobre homossexualismo? Sobre transexuais, que é uma coisa nova também, né? Transgênero. Você tem opinião sobre isso? Você tem opinião sobre essas questões culturais que nós estamos falando aqui, as igrejas mais modernas, as práticas modernas? Você tem opinião sobre isso? Às vezes você entra na igreja pensando assim, realmente, se a gente mudasse as coisas aqui, eu acho que aí ia ter mais gente, aí o pessoal ia gostar. Você é desses? Então eu convido você a pensar criticamente. Forme uma opinião. E isso você é obrigado. Comer e beber, meus irmãos, não vão... Comer, né? Desculpa, beber sim, mas com relação a comer, a gente não vai abrir discussão aqui, tá? Já falei semana passada, repeti hoje com menos detalhe, mas enfim, não vamos discutir, é problema seu. Você faz, você apresenta, você coloca na sua mesa o que você quiser, porque tudo que Deus criou para ser comido
vem dele e pode ser recebido com ação de graça perfeitamente. Comida é uma ideia de Deus, tá? Agora, essas coisas aqui, a gente precisa pensar um pouquinho mais. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Ou seja, não é simplesmente para você falar assim, eu aprendi na igreja que nós temos que ser contra. Irmãos, olha como é que o Paulo está falando. Cada um tem opinião bem definida onde? Em sua própria mente. O assunto é com você. Não pense que você está alheio desses problemas. Você está lá, pertinho deles. E nós vamos ter que trabalhar isso. Como que nós vamos fazer isso? Afinando nosso entendimento com a palavra de Deus. Atemporalmente. A palavra de Deus foi escrita muito tempo antes da gente. Mas ela serve para os nossos dias hoje. Então nós temos que estudar. Temos reflexos culturais para serem estudados. E isso é muito importante. Nós não vamos moldar a nossa mensagem aos anseios do mundo. Que Deus os abençoe. Amém.